Olá, uma ótima noite, está no ar mais um Sem Edição e quarta-feira é dia de fazer conexão com o Rio de Janeiro, com o Radar, com o Maurício Lima. Fala, Maurício, tudo bem? Como é que tá, Silvio? Tudo bem? Tudo tranquilo por aqui? Tirando essa minha gripe, tá tudo bem, Maurício, mas como é você que vai falar mais do que eu hoje, então seguimos o jogo. Com a eleição em São Paulo resolvida no primeiro turno, Maurício, não tem outra mais importante no país do que na sua cidade, aí no Rio de Janeiro, né? Como começou a campanha no segundo turno entre Marcelo Freixo e Marcelo Crivella, a disputa dos Marcelos? Silvio, eu acho que o acontecimento mais importante foi o anúncio de apoio dos partidos de esquerda, de centro-esquerda, ao PSOL, ao Marcelo Freixo. Ele, de certa forma, ele se consolida ali como o candidato desse eleitorado, né? Naturalmente, né? Ele defende posições mais à esquerda. Então a rede saiu, se antecipou até, alguns membros da rede, alguns integrantes da rede, eles se anteciparam, ficaram com medo do que a Marina Silva poderia escolher. A Marina, ela tem, às vezes, uma posição muito autocrática na rede, ela decide sozinha, sem consultar as outras bases, as outras pessoas, e eles acabaram se antecipando. Ficaram com medo que, por ela ser evangélica, talvez ela apoiasse o Crivella, que é o candidato dessa corrente, e eles anunciaram hoje. Então, o Freixo, de certa forma, ele larga na frente com o anúncio desses apoios, né? Mas o que acontece? Para ele chegar na frente, para ele vencer esse segundo turno, ele vai precisar atrair um tipo de eleitor que é um eleitor que tem uma rejeição muito grande a ele, né? O eleitorado de centro-direita aqui no Rio, ele teve uma votação bastante expressiva, né? Quando você soma ali os votos do Bolsonaro, que aí é a extrema-direita. Especialmente os dele, não? Me surpreendeu o resultado do Bolsonaro, Maurício. Total. Na verdade, vou fazer um parêntese rápido aqui. O Bolsonaro, eu diria, foi um dos grandes vencedores dessa eleição. Tá claro que sem dúvida foram para o segundo turno, mas assim, o que aconteceu? Você teve um candidato novato, 35 anos, né? Na verdade, ele é o filho do Jair, ele é o genérico, né? O Bolsonaro genérico, teve 14% dos votos, e o irmão dele foi o vereador mais votado do Rio. Então, uma vitória dupla ali dos Bolsonaros. Portanto, esse eleitorado de direita, né, ele dificilmente vai para o Freixo, impossível. Na verdade, o bolsonarinho, né, o Flávio, ele já colocou uma hashtag assim, fora Freixo, então ele não vai. Também não sei se ele vai apoiar oficialmente o Crivella, acredito que sim, mas enfim, mas ele rejeita, e o seu eleitorado rejeita totalmente o Freixo. Depois você tem o Índio, que teve uma votação ali na casa dos 8%, e você tem o Osório, também com 8%. A votação do Pedro Paulo, ela mistura um pouco. Ela mistura um pessoal, assim, que a gente já falou aqui algumas vezes, esse eleitorado vermelho, que mora em áreas mais carentes, mora na periferia, que tem baixa instrução, mas também tem muita gente aqui na Zona Sul que acabou votando no Pedro Paulo, né? Ele chegou a uma votação de 16% em algumas zonas eleitorais aqui da Zona Sul, ele foi muito bem até. Então, somada essa parcela de votos do Pedro Paulo, né, que é mais de centro-direita, ao Bolsonaro, ao Osório e ao Índio, se fosse só um candidato, se não houvesse essa fragmentação, estaria no segundo turno e talvez fosse o favorito, né? O que aconteceu aqui? Houve um grande erro de estratégia, né, Silvio? Houve um grande erro de estratégia do prefeito Eduardo Paes, no fundo, porque quando ele, de fato... Esse é um dos grandes derrotados, absolutamente, nessa eleição, né, Maurício? Com a máquina na mão, ele que tinha prestígio, tinha uma Olimpíada para montar, para mostrar, pelo amor de Deus. Né? Realmente foi uma tragédia, né? Assim, a participação, porque o que aconteceu? Ele fez 2 movimentos que complicaram muito essa campanha para o candidato do PMDB. Primeiro, ele escolheu, né, o seu candidato. Ele impôs um candidato ao partido, ele contrariou todos aqueles que disseram que havia uma rejeição muito grande ao Pedro Paulo. Né? O Pedro Paulo ele saiu arranhado por causa daquele caso da suposta agressão
a ex-mulher. Isso o eleitor não perdoa, né, Maurício? Porque o eleitor entende, a agressão à mulher é algo que pega, que cola, né? Exatamente. Quando a acusação é assim, não, o cara tem um trust porque foi para comprar não sei o que das sondas, fica muito distante da vida do eleitor, né? Nesse caso específico, ele entendeu, a justiça arquivou o processo, mas, pelo visto, o eleitor não arquivou da sua memória. O que aconteceu? Ele teve essa grande rejeição. E aí, além disso, além de impor ao partido esse nome, o Eduardo Paes ele é diretamente responsável pelas duas grandes deserções, né? Por esses dois eleitorados, que foram o do Índio e o do Osório. Ele brigou com o Osório de uma maneira absolutamente gratuita, né? Foi até numa entrevista de Páginas Amarelas, ele disse que o Osório era muito melhor para ser animador de festa infantil do que para prefeito do Rio. Ou seja, ele destruiu pontes nesse relacionamento, né? Ele o tempo inteiro provocava o Osório. Isso, evidentemente, fazia com que o Osório não ficasse disposto a uma harmonia, a uma aliança, enfim. Ele ia complicar até o segundo turno, tá? O Pedro Paulo no segundo turno talvez não recebesse o apoio oficial do Osório. Evidentemente, acho que o eleitor do Osório viria com o Pedro Paulo. A mesma coisa com o Índio. O Índio também fez parte dessa administração, e o Eduardo Paes também conseguiu brigar com ele. Ou seja, a derrota do Pedro Paulo, né, a derrota do PMDB, na verdade, ela é responsabilidade direta do Eduardo Paes. Tinha tudo para ganhar, né? Como você dizia, ele fez uma boa prefeitura aqui no Rio, não tem dúvida. Historicamente, quando analisarem para trás, talvez ele tenha sido o melhor da história do Rio, pelo menos da história recente do Rio. Tá? Sem dúvida. Ele está no mesmo patamar de Pereira Passos, lá atrás, que abriu a cidade, ou de um governador... A ponto de pouco tempo atrás, coisa de um ano, ser apontado, inclusive, como um possível nome do PMDB para a presidência da República, não é verdade? Exatamente, em função da Olimpíada que ele iria construir. A Olimpíada foi ótima, foi tudo bem, né? Ele começou mal, teve aquele casinho ali com os australianos, uma frase mal colocada dele, mas, afinal de contas, o sistema inteiro funcionou. Ou seja, tinha tudo para emplacar o seu candidato, no mínimo no segundo turno, né? E não aconteceu. Então, foi uma tragédia, ele é o grande derrotado, e agora esse eleitorado de centro-direita todo está órfão aqui no Rio, não sabe direito em quem votar. Eu já ouvi frases assim, nós estamos entre o cão e o capeta, coisas do gênero, entre a cruz e a espada, enfim, estão fazendo várias referências, e são dois, no fundo, são dois fanáticos, tem o fanático religioso e o fanático político. Então, assim, esse eleitorado de centro-direita está ó. Outro fenômeno que aconteceu aqui, Silvio, também, é o seguinte, as pessoas não foram votar, né? O Rio ficou com a cidade com o maior índice de abstenção do país. Né? Os dois candidatos que chegaram em primeiro, chegaram no segundo turno, eles somados não dão 50%. Essa é a primeira vez que acontece isso desde 1992. O Freixo está indo para o segundo turno com a menor votação da história, né? Antes dele foi o César Maia em 92, que teve 20 e poucos %. Ele está indo com 18%. Então você teve, aliada a essa fragmentação, né, dos candidatos de centro-direita, uma decepção e um desencanto pelas opções colocadas, né? Um desencanto também, de uma certa forma, geral pela política, né? Então assim, acabou sendo uma eleição onde dois grupos minoritários chegaram lá no segundo turno e estão arriscados, né? Um deles vai ganhar, evidentemente, e ele terá, logo na largada, a maioria da população contra ele. Ou ele será eleito por uma minoria da população. Falando em número de votos, Maurício, o que me chamou muita atenção também foi, por exemplo, a Jandira teve pouco mais de 100 mil votos, 101, não me recordo agora, e o Molon, coisa de 1,4% do eleitorado, ali, uma votação para ser vereador do Rio de Janeiro, né? Isso me impressionou também. Agora, o que aconteceu, Silvio, assim, tem as duas coisas, né? Acho que a Jandira construiu uma campanha que era uma campanha para não ganhar. Tá? Era uma campanha onde ela nacionalizava o debate o tempo todo, ela só queria falar fora Temer, foi golpe, enfim.
ela não estava, de fato, inserida nas discussões sobre a cidade, sobre os problemas da cidade. Ela pouco queria saber sobre isso. Né? Era até complicado. Imagina uma candidata que vira e fala assim, fora Temer, ela se elege. Como é que ela vai lidar com o presidente da República? Tem muitas verbas federais que dependem, né? O município sempre depende de muita verba federal, ou seja, você não vai ter uma relação institucional com o presidente da República, você vai pregar o impeachment dele assim na sua eleição, logo que você é eleito. Quer dizer, era uma situação que ela estava jogando muito mais para a galera do que propriamente estava assim, envolvida, motivada a ser prefeito do Rio. O que aconteceu na reta final, na minha visão ali? As pessoas de esquerda aplicaram um voto útil para valer. Então, o fenômeno Jandira, ela é explicada em duas vertentes. Né? Primeiro, esse erro dela, estratégico. E depois, ela foi vítima, sim, de voto útil. Na reta final, seus eleitores migraram com força para o Freixo e acabaram levando o Freixo para o segundo turno. O caso do Molon foi diferente. O Molon nunca emplacou. O Molon realmente sempre ficou ali muito baixo, 4%. Nem ele, nem a Rede. A Rede fez 5 prefeituras, pode fazer uma sexta agora no segundo turno em Macapá, mas a Rede e a senhora Marina Silva aparentemente não deram certo nessa eleição. Exato, é até um pouco surpreendente, né? Porque assim, alguns analistas achavam que a Marina ela ou seria uma das beneficiadas de todas as caças bruxas, né? Da Lava Jato, porque contra ela tem uma coisinha muito pequena, uma citação de, na verdade, um assessor seu. Ela nunca esteve diretamente envolvida em nada, né? Então, assim, como ela, embora seja política, ela se venda como uma não política, ou ela é observada e percebida como uma não política, muita gente achava que ela se beneficiaria muito, né, desse movimento. Até aqui não foi, né, não aconteceu. Pode ser que até 2018 existam outros movimentos, enfim, e ela apareça melhor na eleição presidencial. Mas também me parece, concordo com você, que a Marina diminuiu de tamanho. Né? Em 2014 ela já diminuiu, né? E agora enfim, a pá de cal aí nessa história da Marina. Ela vai precisar se reinventar muito para estar bem posicionada em 2018. Acho bem complicado. É curioso, Silvio, uma coisa é a seguinte: o eleitorado de direita no Brasil todo, ele deu algumas demonstrações, ou melhor, o eleitorado de uma maneira geral deu algumas demonstrações de que o repúdio ao PT, né, levou ele um pouquinho mais para centro-direita. Tem o caso aqui do Rio, onde acabou não chegando nenhum candidato, mas se você olhar, o ACM Neto em Salvador foi uma vitória espetacular. Em São Paulo, né? Mais de 70% dos votos foi, olha, um caminhão de votos o ACM Neto, viu? E sai credenciado ao governo da Bahia ou até algum voo maior para 2018, né, Maurício? Com certeza já é candidato ao governo da Bahia. No dia seguinte ele já estava em campanha contra o governador de lá, já se confrontando com ele, né? E o Dória, em São Paulo, é um voto de centro-direita, claro, né, em repúdio ao PT. Eu acho também que o Dória, de certa forma, foi beneficiado pelo voto útil. Quando a gente mesmo alertava aqui, você foi um dos primeiros, olha, o Haddad pode chegar no segundo turno. Eu acho que boa parte do eleitorado imediatamente falou, vamos terminar esse troço agora. Vamos votar no Dória, e foi o que aconteceu. Ele chegou com alguma folga, até 53%, não foi 50,4%, não. Não, mais de 3 milhões de votos. É uma votação não só estrondosa, como histórica. Nunca tinha acontecido isso aqui em São Paulo. Exatamente. Então ele ganhou no primeiro turno. Portanto, eu acho que esse eleitorado deu uma guinadinha à direita. Isso sim pode significar alguma coisa para 2018. Sabe, em 2000, a eleição municipal às vezes não tem nada a ver com a eleição presidencial, tá? Acho que a eleição de 2012 não significou nada para 2014. Agora, a eleição de 2000, quando o PT conquistou algumas prefeituras importantes, inclusive a de São Paulo com Marta Suplicy, ela foi o primeiro passo para a ida do PT, para chegar do PT ao governo em 2002, né, com o Lula. Claro que nesse meio tempo teve carta ao povo dos brasileiros, teve o esvaziamento da candidatura da Rosiana Sarney, o Ciro Gomes também se enrolou todo, mas o PT começou a ser percebido como um partido que poderia chegar lá mesmo sendo de esquerda. Eu acho que o eleitorado agora ele mostra algum desencanto com essa proposta, que durante muito tempo governou o Brasil, e agora levemente
faz um movimento pendular para a direita. Mas a conferir, isso é só um sentimento. Tem chão ainda, né? Tem 3 semanas, muita coisa ainda pode acontecer nessa eleição tão interessante que se tornou a eleição do Rio de Janeiro. Maurício, falando de Brasília agora, parece que a PEC do teto dos gastos públicos deve ser votada no Congresso, né? Os partidos fecharam questão, é isso? É isso mesmo. Essa votação, Silvio, ela tem uma importância para o orçamento, né, do governo, mas ela tem uma importância política muito grande, né? O governo Michel Temer, a bem dizer, até agora, não tem outras palavras, ainda não disse a que veio, né? Ele tem um discurso correto, ele tem um discurso muito bom de reformas, reforma da Previdência, reforma trabalhista, reforma tributária. Quem conversa com Padilha, Eliseu Padilha, o ministro da Casa Civil, fica encantado, porque eles de fato têm clareza do que precisa ser feito para que o Brasil volte a entrar nos trilhos. A questão até agora não aconteceu nada, e já tem alguns meses. Então, assim, o primeiro passo, o primeiro grande sinal para o mercado é essa votação da PEC do teto dos gastos, né? Eu acho até que o governo está se movimentando bastante para isso. Conseguiu, como você disse, o fechamento de acordo, né, de todos os partidos, para que os partidos da sua base, para que eles votem, né, nessa votação que deve acontecer talvez no plenário já na semana que vem, né, no plenário. Então, esse será, assim, um sinal muito importante de que tudo aquilo que eles falam sobre reforma da Previdência, sobre reforma trabalhista, é verdade, porque eles conseguiram emplacar nesse primeiro grande teste, digamos assim, né? Então, assim, está todo mundo de olho, acho que o mercado está de olho. Hoje a Bolsa estava subindo por causa disso. Na verdade, a Bolsa está subindo há 2 dias seguidos por causa disso. Ela saiu do patamar de 58 mil pontos e varou 60 mil pontos. Ou seja, tem uma confiança. Claro que tem alguns movimentos externos, assim, mas, na verdade, é muito a confiança daquilo que o governo pode fazer ainda pelo Brasil. Então, as pessoas, o que acontece com o mercado? O mercado começa a comprar antes, porque sabe que os ativos aqui estão baratos e depois pode vender bem mais caro depois. Eles têm um upside, eles têm uma possibilidade de crescimento ainda muito grande. Então, vamos ficar de olho nisso, vamos monitorar. É semana que vem, provavelmente essa votação, segunda, terça. Teve até uma história que o Temer convocou um jantar, né, no domingo, importante, com vários políticos, para que o quórum da segunda-feira já comece bem alto, né, lá em Brasília, e a gente tem essa votação ainda na semana que vem. Até porque é um teste para saber o tamanho da base parlamentar real, né, do governo Temer, que até agora ninguém sabe, não foi testada, né? E para aprovar uma emenda à Constituição você precisa de pelo menos 308 votos. É voto pra caramba, né? Não é fácil não. Qualquer assunto que você primeiro levar, né, os deputados, né, para Brasília é sempre uma dificuldade. E a gente ainda tem segundo turno em várias capitais, em vários centros importantes. Às vezes, assim, não é capital, mas para o deputado lá é fundamental estar no interior no dia que o prefeito está lá. Claro que precisa... votação em segundo turno é só cidades acima de 100 mil eleitores, se eu não estou enganado. 200 mil. Exatamente. Mas ainda tem muita votação importante aí em cidades relevantes. Então é difícil sempre levar, né, as pessoas, e difícil alcançar a maioria, né, especialmente com aqueles que sempre estão acostumados a criar dificuldade para vender facilidade. É preciso muita negociação, é preciso que vários ministros ao mesmo tempo conversem com as pessoas, acenem aqui, acenem ali, e aí você consegue a vitória. Vamos ver o que vai acontecer aí na semana que vem, né? Vamos acompanhar de perto. Muito bem, Maurício, obrigado. Quarta-feira que vem você está de volta, a gente faz a conexão de novo e até lá a gente vai acompanhando o Radar Online. Muito obrigado, Silvio. Grande abraço. Um abraço. O Sem Edição fica por aqui, mas a programação de TV já você sabe, não para.